Graças a Deus, queridos. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. A gente vai abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, capítulo 24. Nós vamos ler até o 33. A minha versão aqui é RC, mas pode colocar NVI sem problemas. Eu sei que está projetado, mas se você puder abrir sua Bíblia, vai ser muito bom para a gente. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em seus celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que ninguém mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Pode passar. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos? 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Feche os seus olhos. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, porque um dia ela alcançou os nossos corações. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua graça, que um dia nos tirou desse mundo cruel, sujo, e nos colocou de pé sobre a rocha que é o Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, pelas nossas provas, pelas nossas batalhas, pelas nossas lutas, porque se não fossem elas, nós não seríamos provados e, consequentemente, nós não seríamos aprovados diante de Ti. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é fiel para com a Tua criação, é fiel com a Tua natureza e é fiel para conosco, homens de pequena fé, ó Deus, pecadores, mas que o sangue de Jesus nos resgatou, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque o Teu amor é maior, Pai, do que todas as nossas lutas, do que todas as nossas dificuldades. Nós pedimos, Senhor, ilumina o nosso coração, guia a explanação da Tua palavra nessa noite, porque nós cremos em Ti, e só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Seja exaltado, magnificado o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Nós estamos seguindo o cronograma de mensagens, a série de mensagens que é Punindo o Inimigo. E eu confesso para você que quando o pastor mandou o tema da mensagem, Punindo o Inimigo, a minha mente ela foi um pouquinho mais pro lado, assim, físico, né? Porque eu lembrei logo daquelas músicas antigas de pisa e chuta. Só que não é bem assim quando nós vamos aos olhos daquilo que a palavra ela descreve. A palavra do Senhor ela descreve um inimigo sorrateiro, sujo, mas que a palavra do Senhor também diz que quando Miguel teve contato com ele, ele não ousou falar nenhuma palavra contra ele. E a palavra do Senhor diz que ele falou assim: olha, que o Senhor te repreenda. Mas para que a gente entenda como o diabo é, como ele age e o que ele faz, a gente precisa olhar para aquilo que a palavra ela diz. Porque a palavra do Senhor ela vai dizer que ele é homicida. Ele não opera com a verdade. E aqui a gente abre um parêntese interessante. Às vezes nós estamos tão focados em olhar para aquilo que ele faz,
para aquilo que ele age, na forma que ele age, que a gente se esquece do Deus da qual nós servimos. Ele de fato não opera com a verdade, ele coloca desejo no coração das pessoas, como a gente tem exemplo na vida de Pedro. Mas, sobretudo, nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas, ele é estrategista. Ele não brinca igual você brinca. Ele não brinca igual muitos cristãos brincam de ser cristão. Ele não faz isso. Ele não tem interesse na sua felicidade, naquilo que você é. Não. Ele tem interesse de captar você. E a palavra do Senhor diz que ele, primeiro, ele torce o verdadeiro ensino. Ele é opositor e acusador do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo que a gente vê o diabo fazendo tudo isso, e ele se manifestando de todas essas formas, eu não me esqueço de Mateus 16. A palavra do Senhor diz, quando Jesus está diante de Pedro, e ele fala que sobre ele edificaria a rocha, mas ele, logo depois ele vai dizer, mas as portas, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, quando nós entendemos que o diabo ele faz tudo isso, nós precisamos entender que quando nós somos igreja, nós vencemos o nosso opositor. E quando nós pegamos essa ideia de punir o inimigo, nós precisamos entender que a maior punição que ele tem é quando ele vê um salvo mais perto de Cristo do que dele. Então entenda uma coisa, que por mais que a gente encontre, que a gente vá lutar de fato com ele, a maior punição que ele pode receber é quando você está mais perto do teu Criador do que no mundo. Então a gente precisa entender que, além de tudo isso, Deus teve uma atitude contra ele. A primeira atitude, Jesus veio para destruir tudo isso, toda essa maldição. Uma vez que escravos nós éramos, ele veio nos libertar das armaduras, das amarras do nosso inimigo. Ele veio nos libertar da escuridão. A palavra do Senhor diz que nós éramos inimigos, nós éramos filhos da ira. Mas a graça, ela te alcançou. A graça, ela me alcançou. Não porque eu sou bom, não porque você é bom, mas porque Jesus veio destruir aquilo que o diabo tinha feito, ou aquilo que ele iria fazer contra a sua vida. Então nós precisamos entender que o diabo ele é punido através das nossas vidas. Nós temos 3 respostas, que foi a série de mensagem. Primeiro, diga não aos apelos da carne, viva na dependência de Deus. E hoje nós vamos entender que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o inimigo não é nada. E mais uma vez, não porque você é bom ou porque eu sou bom, mas é porque a graça nos alcançou. Jesus é suficiente. Jesus ele é suficiente nos nossos momentos de dificuldade. E Jesus é suficiente diante das amarras que o diabo ele tem para tragar a nossa vida. E o texto que nós lemos, na verdade o versículo 33, vai dizer que, olha, ele vem exemplificando, na verdade o capítulo 6 inteiro. Ele vai falar sobre oração, sobre piedade, sobre jejum. O jejum consciente, não é aquele que a gente abarca para todo mundo. Não, olha, eu estou em jejum. Não. Ele vai descrever. E quando nós chegamos no capítulo 6, na verdade no versículo 33, ele vai dizer assim, olha, mas primeiro buscai o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos para o primeiro, eu lembro quando eu era pequeno, e todos nós lá em casa, nós praticávamos arte marcial. E eu sempre fui muito tranquilo, né? Sempre fui muito feliz em tudo. E eu lembro que nós lutávamos, e meu irmão mais velho, ele sempre foi mais competitivo. Então o juiz falava, Rajme, valendo. E eu brincava, e o oponente ia lá e me derrubava. E eu saía rindo. E meu irmão falava assim, cara, meu irmão, tu tem que ganhar. Você tem que ganhar. E eu não entendia muito bem aquela lógica, porque para mim era felicidade. Eu estava ali brincando, mas ele não, ele era competitivo. E quando nós vamos crescendo, nós vamos vendo a história decorrer, você vai ver, por exemplo, as Olimpíadas, os Jogos, você não lembra, talvez, daquela pessoa que chegou em 3º lugar na Olimpíada. Você talvez vai lembrar da prata, ou seja, do cara que chegou em 2º. Mas eu garanto para você que você vai lembrar do medalhista de ouro, da seleção olímpica que ganhou a medalha de ouro. Você vai lembrar do nadador, do corredor, do lutador. Você vai lembrar disso tudo. A gente precisa entender que o primeiro lugar na nossa vida, ele é do Senhor. E aí talvez você fale assim, mas eu já sou crente, eu já sou cristão, eu já aceitei a Cristo.
Aí tem alguns que falam assim, não, eu não aceitei a Cristo, Jesus me aceitou. Tudo bem, mas eu te faço uma pergunta, Deus está em primeiro lugar na sua vida? Jesus tem estado na posição que ele deveria estar? Porque quando nós vamos olhar para aquilo que a Bíblia ela vai descrever, a gente vai entender que eu não posso estar em primeiro lugar na minha vida. E aqui eu vou colocar uma vírgula. Eu não posso estar em primeiro lugar na minha vida e nem os meus sonhos. Isso não significa que você não pode sonhar, mas o seu sonho ele tem que ser de acordo com aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Porque às vezes nós queremos alcançar algo que está no nosso coração. Eu lembro que quando eu e minha noiva a gente estava se programando para casar e botar tudo para correr, nós programamos o casamento para agosto. E a gente falava assim, Senhor, se for da sua vontade, se a gente conseguir, seria muito bom a gente adiantar para julho, né? Só para adiantar mesmo, felicidade e tal. E aí eu lembro que naquela semana aconteceu muitas coisas. Coisas não boas, provações que todo mundo passa. E a gente, de agosto, a gente conseguiu adiantar para julho. Não porque a gente quis, mas porque Deus foi dando a saída, Deus foi dando o escape, Deus foi respondendo, Deus foi mostrando. E que a gente precisa entender que se Deus for em primeiro lugar na nossa vida, nada mais importa. Eu posso falar para você que ter dinheiro é bom, ter carro é bom, ter tudo isso é bom. Mas, meu irmão, se Deus não for o primeiro lugar, se Jesus não for o centro, nada faz sentido. Paulo em Filipenses vai dizer que ele não tinha a vida dele, na verdade em Coríntios, né? Fala assim, Paulo, se você descer para Jerusalém, tu vai ser preso. Ele fala assim, nada tenho a minha vida por preciosa. Em Filipenses ele vai dizer que ele aprendeu, que ele caminhou e teve tudo como esterco. E eu queria entender isso, porque veja, Abraão foi chamado também. E a palavra do Senhor diz que ele deixou tudo. Tudo não, porque Ló foi junto. Mas Deus chamou ele e ele foi, porque Deus era o centro. Meu irmão, quando Deus é o centro, eu garanto a você que se você estiver de acordo com aquilo que Deus tem para você, Ele vai ser a resposta certa para aquilo que você está passando. O segundo ponto é que o dinheiro ele não pode ocupar o primeiro lugar, porque primeiro o papel passa. Se você botar fogo no dinheiro, cadê o valor? Aí eu te faço uma pergunta: o dinheiro de fato não vai ter valor, mas a sua alma, para onde ela vai? Para onde vai o nosso coração? Aonde vai estar Deus naquilo que Ele criou, que Ele cuidou? E terceiro, o prazer ele não pode também ocupar esse lugar. Porque às vezes a gente tende a levar esse lado mais para o lado do mundo. Não, todo mundo tem um prazer. Eu não gosto de jogar futebol, não sou bom. Mas eu gosto de assistir o Flamengo jogar. Mas a partir do momento que esse tipo ou outros prazeres, eles assumem o lugar, eles assumem o palco da nossa vida, Jesus passa a não fazer mais sentido. Isso não é certo. Porque o certo seria Jesus estar no centro. Jesus está no centro da nossa casa, do nosso lar, da nossa profissão. Mas Jesus precisa ser o centro do nosso caráter. Se nós somos salvos, nós não somos iguais aos que estão aí fora. E outro fator que também não pode estar no centro é o nosso pecado. O nosso pecado não pode ser o centro. O nosso erro não pode ser o centro. Se Jesus morreu para aquilo que nós cometemos no passado, no presente e no futuro, nós cremos que nós somos perdoados. Então, primeiro, nós não vamos viver uma vida a qual nós vamos tender sempre para o pecado. Segundo, nós vamos analisar as nossas próprias vidas para ver se nós temos, primeiro, um coração arrependido. Porque se de fato nós somos arrependidos, nós nos arrependemos, nós temos a tendência de não caminhar mais para lá. Meu pai, quando a gente era pequeno, ele falava muito isso: olha, existe tempo para tudo. Existe tempo para vocês brincarem, existe tempo para vocês estarem na igreja. E eu lembro que um dia eu achei que eu era mais inteligente que meu pai, fugi daquilo que meu pai tinha falado, né? Aí corri para casa da minha avó, porque na minha época, eu estou falando como se eu tivesse, né? Eu tenho 27 anos, irmãos, eu sou novo, só tenho muito cabelo branco.
Mas eu lembro que eu corria para casa da minha avó, fingia que estava dormindo para não ir para a igreja. E aí meu pai, ele falou assim, olha, existe tempo para tudo. E aí eu lembro que eu falei, pô, meu pai foi para a igreja, eu vou brincar na rua. E aí eu fui brincar na rua e aí eu me machuquei, chorei. Aí meu pai chegou para mim e falou assim, tá vendo, meu filho, existe tempo para tudo. E aí eu aprendi ali que o meu prazer, ele não poderia estar à frente daquilo que Deus ele tinha instituído para a minha vida. Às vezes são exemplos pequenos que nós vamos ver a majestade, a grandeza de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e naquilo que Deus ele tem não só esperado, mas ele tem confiado a nós. Se eu tenho noção de que Deus confiou um chamado, uma pregação a mim, eu não posso ser igual. Esses dias eu estava conversando com um colega, na verdade com um familiar, e que esse familiar, um desses familiares, na verdade, viveu 30 anos na igreja, e ele se desviou. E aí eu falei assim, não é possível que em 30 anos ele não viu Deus fazer algo que mudou o coração dele. E quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia ela explica, que ela diz, Jesus, se Jesus for o centro da sua vida, eu garanto a você que você vai permanecer firme, você vai permanecer de pé, não porque você é bom, mas é porque é graça. É graça. Eu poderia falar 3 horas aqui, mas se não fosse a graça, se a graça não te alcançasse, não serviria de nada. Mas a graça te alcançou. A graça me alcançou e eu sou grato por isso. E outro ponto é que as nossas dificuldades, as nossas batalhas, aquilo que a gente trava no nosso dia a dia, não pode ser o centro da nossa vida. Ah, tá difícil, tá doendo, tá complicado. Mas Jesus tem o controle. Ah, mas Jesus tem o controle. Ah, mas a doença, Jesus tem o controle. Ah, mas Jesus tem o controle. Mas dói, Jesus tem o controle. Ah, Jesus é o médico dos médicos. Jesus abre porta onde nem tem porta. Às vezes a gente tem a nossa visão humana limitada de achar que Deus vai abrir porta onde a porta está fechada. Meu irmão, não é assim não. A Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. E se é fé, Jesus vai abrir porta. Se não tem água, você está no deserto, vai brotar água. Vai brotar água. Porque Deus Ele é fiel. E isso é uma das coisas que mais conforta o coração daqueles que creem em Deus. Se Jesus prometeu, se Deus prometeu, vai se cumprir. Talvez você fale, o que isso tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar? Porque, queridos, mesmo diante de todas essas circunstâncias, se nós temos certeza daquilo e daquele ao qual nós cremos, Ele vai ser o centro. E quando a gente se depara para aquilo que a palavra do Senhor ela diz, a gente precisa entender que Deus ser o centro não é aquilo que você simplesmente acha que é. Exemplo, Deus é o centro da sua casa, mas não é o centro das suas finanças. Deus é o centro do meu trabalho. Deus abriu a porta de trabalho, eu estou vendo um milagre. Glória a Deus por isso. Mas Deus não está sendo o centro da sua casa. Então a gente precisa entender que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que nós temos é dele. O tempo é dele. Os nossos talentos, aquilo que Ele confiou a nós, é dele. Os meus bens é dele. E se tem uma coisa que hoje é difícil a gente parar para perceber, é que às vezes nós falamos de dízimo, de primícia de bens. Mas quanto tempo faz que você não para em casa e você ora? Que você, Senhor, está difícil. Ou então está muito bem, né? Que a gente tem a tendência também a procurar Deus quando a gente passa por momentos de dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. E quando nós falamos de primícias do tempo ou do nosso tempo, o dia tem 24 horas. Se você quiser colocar a porcentagem em cima de 10%, vai ser 2 horas. Quanto tempo faz que você não chega em casa, que você não fecha a porta do teu quarto, que você não chama o seu filho, que você não chama a sua esposa, que você não para, que você não chega e fala assim, Senhor, está difícil, mas olha, financeiramente está difícil, mas eu tenho o meu tempo. Eu tenho o meu tempo para ter intimidade contigo.
Eu tenho meu tempo para te buscar. Eu tenho tempo para me colocar diante de ti. E as primícias dos seus talentos. Deus confiou a você habilidades talvez que nenhum de outro tenha. Aliás, que nenhum outro tenha. Talvez Deus tenha confiado uma habilidade a você de falar em público, de ter misericórdia do irmão, de você olhar para o outro, ou então Deus te deu uma capacidade que você, olha, eu não sei como eu tenho isso, mas Deus me deu uma capacidade de ensinar. E por que a gente às vezes olha tudo isso, vê aquilo que Deus nos confiou e a gente não doa, ou então a gente não coloca diante do Senhor? Eu me coloco nessa linha, que às vezes a gente olha para quem está no púlpito ou para quem está pregando e acha que aquela pessoa... Não, às vezes eu também sou assim. Dificuldade, provas, às vezes a gente não consegue. Na verdade, não é que a gente não consegue, é que a gente precisa mudar a rota do primeiro lugar da nossa vida. E quando nós olhamos para o texto, Jesus ele vem falando sobre diversas coisas. Sobre, como eu falei, sobre o jejum, sobre a oração, sobre roupa, sobre tantas outras coisas. A gente vive numa sociedade hoje que é imediatista. A gente se fala muito de ansiedade, mas a ansiedade ela tem dois pontos. Ela tem a patológica, que é a doença, que a gente não vai entrar aqui. Existe um outro ponto que é a falta de fé. E quando a gente vai olhando para dentro de nós mesmos, ou então para aquilo que a gente está passando, ou então para aquilo que a gente... Não, olha, eu estou passando por uma vida, graças a Deus, sem luta nenhuma. Aí eu vou te perguntar qual é o segredo, porque acredito que ninguém aqui esteja assim. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para aquilo que Ele fala, queridos, quando Ele se encarnou, que a palavra do Senhor diz que Ele abriu mão do seu trono, de sua glória, Ele se esvaziou, que Ele fez homem, Jesus colocou Deus em primeiro lugar. Ele colocou o Pai em primeiro lugar. Ele colocou a obra em primeiro lugar. Ele colocou o projeto que Deus, Ele sabia que ia sofrer. Mesmo assim, a palavra do Senhor diz que Ele se esvaziou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E Ele se esvaziou, Ele morreu para que você hoje estivesse aqui, para que hoje nós estivéssemos aqui. E de modo que isso nos possibilitou a escolher, a ter uma opção de colocar ou não Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando nós vamos caminhando, eu gosto muito de Paulo, porque quando você vai vendo a vida de Paulo, ele primeiro se converte, depois ele se esconde, ele corre. Mas no final de tudo, da vida dele, além daquele texto que a gente sempre fala, que ele fala, né, guardei a fé. Mas diante de tudo isso, Jesus foi tão suficiente para ele. Deus foi tão suficiente, o mistério que foi revelado a ele foi tão suficiente, que ele tem tudo como esterco. Então, para que Deus seja o primeiro lugar na sua vida ou na minha vida, as coisas que nós temos, as coisas que nós achamos ser valor, nós precisamos ressignificar isso. Hoje em dia se fala muito sobre a questão da família, da instituição da família. Família é propósito, é bênção, mas às vezes não é tudo. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus no caso ele diz, se você ama a tua família, o seu marido, a sua esposa, acima de mim, não serve, irmão. Se você ama a sua casa, acima de Jesus, não serve. Se você ama o seu carro, o teu dinheiro, os teus bens, acima de Cristo, não serve. E a gente tem uma percepção de que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é algo fácil. Não, Deus está em primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Tem certeza? Porque nessas horas eu confesso aos irmãos que eu lembro do texto que a gente sempre lê na ceia, geralmente, né? Examinar, pois, o homem a si mesmo. Porque quando nós vamos nos examinar, primeiro que a gente não pode se examinar por aquilo que a gente olha, por aquilo que a gente vê, mas a gente tem que ir de acordo com o que a palavra fala, porque a palavra só diz que o nosso coração é enganoso. E se o nosso coração é enganoso, não tem como um coração enganoso examinar a si mesmo, mas o Espírito Santo tem. Porque a palavra do Senhor diz que Ele sonda os nossos corações. E esses dias, assim que o pastor tinha falado sobre a questão de pregar, e nós fomos, geralmente, bom, eu pelo menos faço isso, né? E aí, aí eu peguei o tema, punindo o inimigo, e eu fui buscar aquilo que a palavra do Senhor dizia sobre o inimigo, sobre o inimigo, sobre o inimigo. E aí, a gente foca, às vezes, tanto naquilo que é externo, né? Mas a palavra do Senhor, ela é muito específica em dizer
que Ele é sorrateiro, Ele é perspicaz. Então, a gente precisa sair daqui hoje, nessa noite, entendendo que punir o inimigo é estar mais perto do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é a personificação do mal. Ele é tudo aquilo que você acha ruim, Ele é pior. Porque Ele é totalmente opositor aos planos que Deus tem para a nossa vida. E quando você olha para Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele não tinha beleza alguma, mas aquilo que saía da boca dele era vida. Então, quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais vidas nós recebemos. Quanto mais perto daquilo que Deus tem para a nossa vida, mais distante nós estamos do inimigo. E quanto mais distante dele, mais ele é punido. E até para, de certa forma, caminhar para o fim, quando nós nos debruçamos naquilo que Jesus é para nós, para aquilo que Jesus fez por nós, para aquilo que Deus planejou, só tem uma conclusão: Jesus é o centro. Se não for, Ele deve ser o centro. E nessa noite você está sendo encorajado a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a colocar Deus à frente dos seus projetos, a colocar Deus à frente dos seus planos, a colocar Deus à frente de tudo. Eu me lembro que quando eu tinha uns 18 anos, nós estávamos naquela ansiedade pré-vestibular que todo jovem passa. E eu lembro que eu queria fazer música, porque teoricamente eu toco desde pequeno. E aí meu pai falou assim: você tem certeza que você quer fazer música? Eu falei: olha, pai, eu tenho certeza. Aí ele: você já orou? Você já perguntou se é isso que Deus quer? Eu lembro que eu tinha feito um concurso e eu não tinha passado por pouca coisa. E a ansiedade vinha. E eu lembro que meu pai falou assim: olha, ora, busca o Senhor vai te dar uma resposta. Só que a ansiedade ela era tão grande que ela estava tomando um lugar na minha vida que seria o primeiro lugar do Senhor. E eu me lembro que meu pai ficava: olha, vai orar. Minha mãe falava: vai orar, meu filho. E jovem, eu falei assim: não, eu tenho que estudar, eu tenho que... E aí eu lembro que isso era uma sexta-feira à noite. Eu tinha feito todo o caminho. Eu tinha feito o Enem, tinha feito tudo. E eu lembro que na sexta-feira à noite eu fui orar. E aí eu orei, e geralmente a gente é assim, né? Imediatista, né? A gente fecha o olho, fala assim: Senhor, eu estou colocando isso. E a gente acha que Jesus vai responder, ou que o Senhor vai responder no dia seguinte. E aí eu lembro que eu orei sexta e nada. Sábado, nada. Domingo, nada. Segunda, terça. Aí na quarta-feira eu recebi um telefonema: Senhor Gabriel, tudo bem? Você se inscreveu para a faculdade aqui? A gente queria oferecer uma bolsa para você. Falei assim: uma bolsa assim, do nada? Aí minha mãe que mandou eu orar, né? Eu falei assim: cuidado com isso aí, meu irmão. Isso aí pode ser obra do inimigo, isso aí. E aí eu lembro que meu pai chegou e falou assim: mas a gente não estava orando por isso? Aí eu: a gente estava orando por isso. Aí ele: vamos lá amanhã. Resultado, nós ganhamos uma bolsa e eu queria fazer música. E aí Deus falou assim: não, você vai para cá. E eu lembro que eu chorava, eu falava assim: Senhor, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser músico, mas se isso não tiver de acordo, pode rasgar, pode jogar na lata do lixo, mas só me responde. E eu orei isso sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira a faculdade me ligou. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pastor desesperado, falei assim: pastor, e ele era muito assim, ranzinza, né, meio... Aí ele: tu não se inscreveu para a prova? Eu falei assim: me inscrevi. Você não estava buscando isso? Eu falei: sim. Aí ele: então por que você não assina? E vem que a gente vai orar por você. E ali eu entendi que Deus tinha aberto uma porta. E aí nós entramos. Aí, nossa, que coisa linda, eu consegui o meu ensino superior. Aí meu pai: cuidado, que isso não é tudo que a gente pode ter na vida não. Jesus tem mais. E aí nós fomos avançando. Eu lembro que chegou uma época que a lista de material veio muito cara. Muito cara. E aí minha mãe falou assim: meu filho, não sei como é que a gente vai fazer isso. A gente precisa orar. E aí meu pai: não, meu pai sempre foi mais bíblico que minha mãe. Aí meu pai falou assim: vamos orar que Deus vai dar resposta. E eu lembro que, em questão de valores, a lista de material ia dar uns 8 mil reais. E aí eu falei com minha mãe, minha mãe falou assim: meu filho, eu falei assim: não, mãe, a gente vai dar um jeito, a gente vai orar, a gente vai buscar. Aí minha mãe: é isso mesmo, só que no fundo não tinha essa fé toda não. E aí eu lembro que nós fomos orar, a gente chorando.
E aí um dia, aleatoriamente no culto, aleatório não, porque Deus não faz nada aleatório. Cheguei no culto para tocar, cheguei lá quietinho, e eu lembrando só do valor da lista. O pastor pregava e eu, 8.000. O pastor, não, porque 8.000. Aí eu falava assim, Senhor, tem misericórdia. E a gente tocava, orava, e diante de Deus, eu só escutava o valor. E eu lembro que quando acabou o culto, um irmão virou e falou assim, Gabriel, vem cá. Aí eu cheguei, irmão, tudo bem? Aí ele, então, quero conversar contigo. Ele falou assim, eu tenho uma irmã que ela faleceu e que ela era cirurgiã dentista. E eu queria pegar o material dela e doar para alguém. E aí eu lembrei de você. Aí eu por dentro, eu falei, eita glória, é agora. E eu lembro que eu cheguei na igreja e ele falou assim, amanhã, 9 horas da manhã, eu vou te buscar em Niterói e não perco o horário. E ele falou assim, eu acho que só tem livro. Eu falei assim, meu irmão, para quem está... Ezequiel falou isso, né? Para quem está num momento de dificuldade, até o amargo é doce. Eu lembro que eu cheguei lá em Niterói, 8h50, eu fiquei esperando ele falou, vamos lá. E eu confesso aos irmãos que quando nós chegamos na casa dele, na casa da irmã dele, ele falou assim, eu não consigo ficar aqui. Porque era recente, ele falou assim, mas você pode levar tudo que você achar. E aí eu olhei para o quarto, olhei para a cama, e eu não vi nada. Era uma cama, aí eu olhei o livro, eu falei, um livro tá bom, dá para colocar na estante, fazer umas fotos legais, né? E aí ele falou assim, não, cara, abre essa mala, aliás, abre essa cama, porque era uma bicama. Aí eu abri a cama. Eu lembro que quando eu puxei, essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Quando a gente puxou, tinha todo o material que a gente precisava. A lista que era de 8, tinha 20.000 reais de material. Eu lembro que quando eu recebi aquilo ali, eu saí correndo. Avisei a minha noiva, falei com a minha mãe, você não sabe o que aconteceu. E a minha mãe, que não era de tanta fé assim, falou assim, Deus, Ele responde. E as pessoas na faculdade falavam assim, mas, cara, como é que tu conseguiu isso? Porque a lista de material vinha e eu peguei, irmão, você não está entendendo, era tudo. Eu estava no 5º período, até o 10º, o professor falava assim, a gente precisa disso. Aí eu falava assim, eu tenho. Aí teve um dia que ele falou assim, a gente vai atender um caso que a gente precisa disso. Eu falei assim, olha, eu não vi todo o material ainda não, mas eu tenho certeza que tem lá. E eu fui lá na mala, eu abri e tinha. Aí ele falou assim, meu filho, você tem tudo? Eu falei, não, Deus, Ele tem tudo. Foi Deus que deu. A gente precisa entender que quando Deus é o princípio, Ele é o centro, não tem coisa. Ele é o centro. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é santo. A palavra do Senhor diz que Isaías viu. Meus irmãos, alguns entram em debate para dizer se aquilo que Isaías viu era físico, era espiritual. Eu não quero saber. A palavra do Senhor diz que Ele viu. E os anjos cantavam santo, santo. E esse Deus que é santo, Ele resgatou a sua vida. Ele resgatou a sua casa. E eu te faço uma pergunta e eu convido você a olhar para dentro de si e saber quem está no princípio e quem é o centro da sua vida. Porque se nós queremos conquistar a cidade, se nós queremos anunciar um evangelho para essa cidade, a gente precisa que Jesus seja o centro da nossa vida, que Jesus seja o centro da nossa casa, que Jesus seja o centro do nosso trabalho, que Jesus seja o centro da igreja. E já caminhando para o fim, agora é o fim de verdade mesmo. Jesus é tudo, meus irmãos. Jesus, Ele é tudo. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite, no seu ranking de prioridade, talvez Jesus esteja lá embaixo. Talvez Deus, no ranking da sua vida, de preocupação, de tantas outras coisas, Deus esteja onde Ele não deveria estar.
Eu convido você a fechar os seus olhos, a orar. Coloca a sua vida diante do Senhor. Porque às vezes não adianta a gente falar 5 horas e se o nosso coração idólatra, caído, ele não reconhecer o Senhor como centro. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque a Tua graça nos alcançou. E nós pedimos, Senhor, que caso nessa noite Jesus não esteja, o Senhor não esteja no devido lugar a qual deveria estar, nós renunciamos, Senhor, a nossa vontade, nós renunciamos a nossa carne. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor tome, Senhor, as nossas necessidades, que o Senhor tome a nossa incredulidade, que o Senhor tome a nossa falta de fé, e que, Pai, o Senhor ocupe esse lugar de forma a nos transformar, não de fora, não externamente, mas de dentro para fora, de dentro para que a gente alcance mais vidas, de dentro para fora para que as pessoas que antes viam a gente ir para algo, para algum caminho, essas pessoas possam ver a transformação que o Senhor fez, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico, o Senhor é bom, Pai. Ó Deus, nós pedimos uma bênção em favor das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos familiares, e pedimos, Senhor, assuma o controle da nossa vida. Ó Deus, seja o centro, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, majestade, ó Deus, sejam rendidas ao Teu nome, porque é o Senhor que abate, é o Senhor que levanta reis, ó Deus, é o Senhor que guia todas as coisas, foi o Senhor que criou o firmamento, foi o Senhor que fez as estrelas, o sol, ó Deus, foi o Senhor que fez tudo perfeitamente, ainda que pecadores que nós fôssemos, o Senhor nos alcançou. Ó Deus, o Teu amor nos tirou de onde nós estávamos, e nós temos fé para dizer que nós estamos de pé sobre a rocha que é Cristo. Ó Deus, move, Senhor, os nossos corações. Ó Deus, porque nós somos dependentes de Ti, nós somos dependentes da Tua palavra. Ó Deus, seja magnificado o Teu nome, em nome de Jesus, amém.